falar um pouquinho da Índia, que ela foi um dos segundos países que mais cresceu nos últimos anos, tipo de 2000 a 2007, só tá perdendo para a China. E ela começou a industrialização um pouco tarde demais, que foi só depois da Segunda Guerra Mundial. Aí depois da Segunda Guerra Mundial, ela começou a crescer e até então não parou mais. E ela é um dos países mais pobres comparado aos outros. Mas ela, depois da Segunda Guerra, ela começou a industrializar, enfim, é isso. Singapura tornou-se independente em 9 de agosto de 1965. Ela está localizada na maior ilha do arquipélago ao sul da península da Malásia. Ela é considerada uma cidade-estado um pouco maior que o Vaticano e Mônaco. Singapura se transformou em um importante núcleo financeiro, atuando nessa região como um valioso empório, no qual circulam livremente as riquezas produzidas nesse circuito. Além disso, ocupa a posição de terceiro maior reduto de refinação de petróleo do mundo. Porém, essa rica nação teve uma origem bem modesta. Ela nasceu de uma singela comunidade de pescadores malaios na garganta do rio Singapura. Singapura constitui atualmente uma economia de mercado fundamentada no capitalismo financeiro e industrial vigente na era contemporânea. Ela exporta principalmente maquinários avançados e utensílios eletrônicos. A vocação para a industrialização, essa cidade-estado dispõe de possibilidades para se dedicar à atividade agrária, pois lhe falta espaço e matéria-prima. Então, era pra ser uma coisa engraçada, mas geografia não tem como fazer graça, então eu vou explicar. Eu vou explicar o desenvolvimento de Hong Kong, que faz parte dos tigres asiáticos. Hong Kong é um território chinês que no ano de 1842 passou a ser posse do Reino Unido por causa de uma guerra. E durante a Guerra Fria, Hong Kong foi usado pelo Reino Unido como uma espécie de vitrine do capitalismo para mostrar para os chineses que o capitalismo era melhor que o socialismo que eles viviam. A China, sabendo que ia retomar a posse de alguma forma, usava isso como um slogan, dizendo que China era um país dos dois sistemas, o capitalista e o socialista. Em 1997, Hong Kong voltou a ser posse da China, já como um dos países com maior bolsa, porque na época da Guerra Fria foi muito investido para manter essa exaltação do capitalismo. Então, Hong Kong desenvolveu meio que não sozinho, se desenvolveu com a ajuda de outro país para ser um marketing, uma espécie de vitrine, mas acabou se tornando um país com uma bolsa enorme de valor e é um país muito industrializado. Hoje em dia ele tem coisas muito avançadas e graças a desde o começo esse desenvolvimento que foi por simplesmente querer chamar a atenção da população para o capitalismo. A industrialização do México ocorreu de forma semelhante à do Brasil e à da Argentina. O país latino começou a intensificar sua industrialização a partir da Segunda Guerra Mundial, contribuindo para isso a ocorrência de importantes recursos minerais como prata, ouro, cobre, chumbo e zinco, e o investimento de capital estrangeiro. O país também possui significativas jazidas de petróleo, principal recurso natural exportado. Empresas estrangeiras investiram e investem no país principais indústrias: automobilística, alimentícia, bebidas, siderúrgicas, químicas, máquinas elétricas, extração e refina de petróleo. Tá bom. Antes de falar da década de 80 e 90, eu irei falar um pouco sobre os aspectos da Coreia do Sul, que a Coreia do Sul sempre teve a preocupação da formação educacional do seu cidadão, tendo um grande número de pessoas com ensino superior. A Coreia do Sul era um país muito desenvolvido, industrializado. Mas lá na década de 80, 90,
estabelecimento transformava-se de exportadores de tecidos, sapatos, um grande produtor global de automóveis, eletrônicos, navios e aço. E mais tarde, campos de alta tecnologia. É isso mesmo. A Coreia do Sul então vem se destacando mais aos passados anos. E é isso que eu queria deixar explicado sobre a industrialização na Coreia do Sul. É isso, poderoso. Não, boy. Eu quero aquele sorvetinho. Não. Não, vermelhinho, rosinha. É, de flocos também, moranguinho. Bota que eu gosto muito. Eu quero comer tudo hoje. Ficar com o estômago cheio. Tá gravando já? Você não me avisa, porra. Tá. Estamos aqui no programa. Estamos terminando. Tava aqui Gabriel. Aê. E o Xing Ling. Agradecendo por você ter vindo aqui e nos explicar mais sobre a industrialização da Coreia do Sul. Então tá, muito obrigado. Tenha uma boa noite. Fica com Deus. Não, mentira. Fique comigo. As gatinhas, principalmente. E tenha uma boa noite. Boa noite. Tchau. Êêêê! A industrialização no Brasil pode ser dividida em 4 períodos. Primeiro, de 1500 a 1808. Segundo, de 1808 a 1930. Terceiro, de 1930 a 1956. E quarto, foi de 1956 em diante. No começo, era apenas uma pequena indústria, assim, para consumo interno. E depois foi se aprimorando até hoje, como a gente tem essas grandes indústrias. As maiores indústrias no Brasil são a Petrobras, a Vale, a Volkswagen, a Fiat, a Ambiv e a Braskem. A indústria transformadora é o setor que traz valor ao PIB, com 23% do total em 2005. É a indústria de maior empregador do país. As principais indústrias incluem os automóveis, têxteis, calçados, alimentos, entre produtos químicos, papel, madeira e cimento. No caso específico da indústria de alimentos, nos últimos anos tem desenvolvido em muitas províncias as economias agroindustriais através da criação de indústrias de processamento e embalagem, especialmente produtos de frutos, verduras, etc. O parque industrial concentra-se na capital Buenos Aires, a maior e mais desenvolvida cidade, além de cidades importantes que são centros industriais, Córdoba, Rosário, Tucumã, Mendoza e Tierra del Fuego. Em Tierra del Fuego está concentrada a produção de alta tecnologia. Entre 2009 e 2013 foi um dos melhores anos para a Argentina. Eu sou a Thalia, eu vou falar sobre a industrialização na África do Sul. A partir da década de 50, houve um aumento no processo de expansão das multinacionais em vários lugares do mundo. Com isso, a produção industrial avançou para muitos países subdesenvolvidos. Com a ampliação dos mercados de consumo de bens industrializados, que veio associada à expansão e barateamento da produção, a África do Sul era um mercado promissor. Esse processo começou com exportações agrícolas, como a cana-de-açúcar, milho, trigo e batata. E os fósseis, que geraram capital para indústrias. As riquezas minerais foram indispensáveis para o desenvolvimento industrial, onde se destacam atualmente ouro e o diamante. O que atraiu o capital de outros países foram os fatores locacionais, com a disponibilidade de matéria-prima, água e mão de obra barata. Seus principais parceiros comerciais internacionais incluem a Alemanha, Estados Unidos, China, Japão, Reino Unido e a Espanha. Essas são 4 áreas mais industrializadas na África do Sul, tais como Cidades do Cabo. É o centro econômico da província do Cabo Ocidental, além de ser centro industrial da região. Port Elizabeth foi fundada por britânicos e, em consequência disso, é o 5º maior centro urbano do país. Durban contém o maior porto de toda a África. Pretória é um importante centro comercial e um importante centro industrial. Joanesburgo tem uma das 40 maiores áreas metropolitanas do mundo e é uma cidade global.
Fora destes 4 centros econômicos, o desenvolvimento é marginal e a pobreza ainda é prevalente, apesar dos esforços do governo e de ter o setor industrial amplo. Isso não evita os problemas socioeconômicos. Para sediar a Copa do Mundo de 2010, a África do Sul construiu 5 novos estádios de futebol, ampliou as redes rodoviárias e ferroviárias, construiu redes de hotéis e restaurantes, o que gerou empregos, favorecendo a população. E com isso teve um significativo aumento industrial. Durante a Copa, o país lucrou muito, principalmente na área de turismo, e o que trouxe capital estrangeiro, melhorando sua economia. Após o Mundial, a população pôde usufruir melhor de suas obras.